Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Na lição de hoje, nós falaremos um pouco sobre orações e missões. O texto base, como os irmãos podem ver, está em Efésios capítulo 6, e é o texto que nós leremos a partir de agora. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, nos diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aqui a leitura do texto. Irmãos, não poderia existir um maior afeto ou uma demonstração de afeto mais importante do que nós orarmos uns pelos outros. A maior demonstração de afeto que nós podemos demonstrar para o nosso irmão é a oração. Porque quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos ou pelo nosso irmão, nós estamos mostrando que nós nos importamos com ele. Então, quando nós nos colocamos à disposição para orar, para interceder pelos nossos irmãos, nós estamos dizendo para ele: você é importante para mim. Os seus fardos são importantes para mim. Os seus problemas também são os meus problemas. Então, a oração e a intercessão uns pelos outros é esse compartilhar de fardos. É esse compartilhar de fardos. E é isso que nós podemos ver em Efésios capítulo 6. É isso que nós podemos ver nessa carta de Efésios capítulo 6. E de maneira geral, irmãos, de forma panorâmica, a carta de Efésios é uma carta que é conhecida como a epístola da prisão, ou a epístola de cadeia, porque Paulo, quando escreveu essa epístola, mais ou menos no ano 60, ele estava preso. Isso é importante para nós entendermos o pano de fundo dessa carta. Paulo estava em cadeia. E Paulo escreve essa epístola, essa carta, para encorajar os irmãos de Éfeso. Ele escreve essa carta mesmo em cadeias, mesmo em prisões. Paulo escreve para que esses irmãos de Éfeso, eles seguissem frutificando no Senhor. No ano 60, já entra no período da perseguição, então Paulo escreve para que eles continuem fortalecidos no Senhor, para que eles continuem na força do Senhor, e para que eles mantenham a unidade e para que eles mantenham o amor, mesmo em meio à perseguição. Então, esse é basicamente o pano de fundo dessa carta de Paulo aos Efésios. Paulo estava na prisão, em cadeia, e escreve para encorajar os irmãos de Éfeso, para que eles permanecessem firmes. Mas, especificamente no capítulo 6, o que nós podemos ver, já entrando aqui no capítulo, né, da nossa leitura, Paulo ele vai escrever do verso 1 ao 4 a respeito de como os pais devem tratar os filhos e como os filhos devem tratar os pais, o relacionamento de filhos e pais. Dos versículos 5 ao 9, Paulo vai falar do tratamento dos senhores com seus escravos. E do capítulo 19 ao 24, então, já entra no texto no texto base da lição de hoje, Paulo vai falar sobre o poder da oração. Dos versículos 19 ao 24, Paulo fala sobre o poder da oração. Então, resumindo, Paulo fala sobre o tratamento de filhos para com os pais, de pais para com os filhos, o tratamento desse relacionamento familiar. Paulo fala sobre também o relacionamento do seu senhor para com o seu escravo, e Paulo fala também da armadura de Deus, eu não mencionei aqui, dos versículos 19 ao 24, e ele mostra então essa importância da oração
do poder que a oração tem sobre a vida do cristão. Então, tendo como pano de fundo tudo isso, nós veremos aqui então algumas lições que nós podemos aprender a partir então de Efésios capítulo 6. Veremos qual é o papel essencial da oração na vida do crente. Eu sei que são só alguns textos, e claro, nós não veremos de forma geral todos os aspectos essenciais da oração na vida do crente, mas nós veremos a partir desse texto, então, qual é o papel da oração na vida do cristão. Bom, então, o meu objetivo nessa manhã, o meu esforço e o meu objetivo nessa manhã é que você saia daqui entendendo a importância de interceder pelo seu irmão. Que você saia daqui nesta manhã, e essa é a minha oração e meu desejo, que você saia daqui entendendo essa necessidade, esse dever que eu e você temos de buscar a Deus em oração pelo nosso irmão. Essa importância de orar pelo aquele que leva a mensagem, pelos missionários, pelos evangelistas, orar pela oportunidade de pregação e anunciação da mensagem do evangelho. Esse é o meu desejo. Então veja que Paulo ele começa dizendo no versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja, irmãos, se nós olharmos os versículos anteriores de Efésios capítulo 6, nós vamos ver que Paulo ele fala da armadura de Deus. E essa é uma passagem bastante conhecida por nós. Nós ouvimos falar sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Nós ouvimos falar sobre essa armadura que nós recebemos a parte de Deus. Mas veja que Paulo ele vai mostrar que essa armadura não é suficiente. Não basta você se apropriar dessa armadura. Nós não devemos pensar que basta-nos a armadura. E ele vai mostrar então que, além de nos apropriarmos da armadura, nós devemos ter a prática de oração. Por isso que ele continua dizendo no texto, com toda oração e súplica. Nós devemos nos apropriar da armadura de Deus, mas devemos nos apropriar dessa armadura com oração e súplica. Devemos nos apropriar com oração e súplica. E veja que Paulo ele faz uma diferenciação entre aquilo que é oração e aquilo que é súplica. Oração é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é o nosso momento de falar com Deus. E súplica também é esse momento de falar com Deus, mas Paulo ele destaca aqui, fazendo essa diferenciação, que é o nosso momento de petição. É o nosso momento de petição por todas as necessidades da nossa vida. Nós devemos falar com Deus em oração, mas também devemos levar pessoalmente, de forma íntima, as nossas necessidades diante de Deus. Sejam elas necessidades materiais, financeiras, necessidades físicas, nós devemos levar diante de Deus. E veja que, de acordo com Paulo, ainda nesse texto, é isso que nós devemos fazer. Orações contínuas, em todas as oportunidades, quando ele vai dizer no texto, orando em todo tempo. Ou seja, em todas as oportunidades, nós devemos orar no Espírito. É muito interessante que quando Paulo fala de orar no Espírito, parece que é aquele momento que nós estamos, por exemplo, a dona de casa está fazendo a sua comida e ela está lá em pensamento orando. Ela está varrendo a casa e ela está lá fazendo a sua oração. Ou quando o pai, o chefe de família está lá no seu trabalho, está lá em oração. Mas orar no Espírito não significa isso. Esse momento que a gente, zen, assim, a gente está
Não, orar no Espírito que Paulo está falando é orar de acordo com a vontade do Espírito Santo. É orar de acordo com os desígnios do Espírito Santo. É orar de acordo com os desejos do Espírito Santo. Por isso que nós devemos orar em todo tempo oportuno, em toda oportunidade, no Espírito Santo. De acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo, de acordo com o propósito do Espírito Santo, unidos ao Espírito Santo. Nós podemos ver, por exemplo, deixa eu ver se vai, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós devemos em todo tempo fazer orações, súplicas de acordo com a vontade do Espírito Santo, de acordo com o desejo do Espírito Santo. Judas, capítulo... Não tem capítulo, apenas versículo. Judas, versículo 20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, assim deve ser a oração do crente em todo o tempo. Uma oração no Espírito, unido ao Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Assim nós devemos orar. E Paulo, ele continua dizendo que a igreja, então, ela deve permanecer em vigilância, vigiando. E a ideia aqui é de um soldado que está no seu posto. E quando ele está no seu posto, ele não pode dormir, ele não pode titubear, ele tem que estar no estado de vigilância. Ele tem que estar em alerta para qualquer perigo que possa aparecer. E é nesse sentido que nós devemos permanecer em oração, em vigilância, em firmeza, ou seja, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante dos sofrimentos, nós devemos persistir em oração, persistir em oração. E veja que não é simplesmente essa ideia de persistir em oração é você começar a orar 6 horas da manhã e terminar de orar 9 horas da manhã, ou você seguir um cronograma de oração. Não que isso seja ruim, fique à vontade para fazer isso, mas não é isso. Mas é mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição, que é o que estava acontecendo com esses irmãos, Paulo está falando: perseverem em oração, continuem firmes em oração, continue perseverando na oração e nas súplicas. Não esmoreçam, mesmo que tudo e todos estejam contra vocês. E Paulo estava falando isso preso, na prisão. E ele finaliza o versículo 18 dizendo: fazendo petição por todos os santos. Ou seja, fazendo oração por todos os escolhidos, por todos aqueles que foram separados por Deus. Esse é o nosso dever. Uns orando pelos outros, mesmo aqueles que nós dizemos já foi eleito desde toda a eternidade, nós devemos orar por eles. É por esses que nós devemos interceder em oração, em súplicas, pedindo a Deus, fazendo intercessões a Deus, clamores a Deus por estes, pelos eleitos, pelos escolhidos, para que Deus os fortaleça, para que Deus os guarde. E o texto continua dizendo no versículo 19: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Veja, irmãos, que Paulo, ele está dizendo que estes irmãos também deveriam orar por ele. Veja que mesmo o apóstolo Paulo, em toda a sua envergadura, ele fala: vocês também têm que orar por mim. Veja, Paulo poderia falar: não, a graça de Deus me basta. Mas ele fala: orem por mim também. Não esqueçam de orar por mim. E é isso que Calvino ele vai
dizer ao comentar essa passagem? Que nós podemos aprender com esse pedido do apóstolo Paulo, que nenhum homem, por mais ricamente dotado de dons que seja, deixa de necessitar desse tipo de assistência de seus irmãos, enquanto permanecer neste mundo. Ou seja, ninguém está isento de orações. E veja, irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós temos ouvido falar de quedas de vários homens de Deus. Vários homens de Deus que em outro tempo eram conhecidos pela sua firmeza, mas que agora caíram por algum pecado. Veja que todos nós necessitamos de orações. Por mais conhecido que seja, por mais famoso que seja, necessita de oração. Sim, e por isso que todos nós precisamos de oração. Precisamos pedir para que não necessariamente passar para todos, porque tem aqueles que são mais chegados, claro, tem aqueles que são mais íntimos e você pode compartilhar de forma mais aberta, mas todos nós necessitamos de oração, dessa assistência de oração. E Paulo entendeu muito bem isso, ele vai dizer, e orem também por mim, orem também por mim, orem também por mim. Ele não especificou qual era a necessidade da sua oração, mas ele disse, orem também por mim. Todos nós precisamos de oração. E veja, irmãos, qual foi o pedido do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele pediu por libertação da cadeia. O apóstolo Paulo ele pediu para que os irmãos orassem a Deus, para que Deus enviasse um advogado especialista para a causa dele. Paulo ele pediu para que os irmãos orassem, para que Deus providenciasse para que o processo dele fosse revisto. Ele pediu oração para os irmãos por sua enfermidade. Paulo pediu oração aos irmãos para que Deus enviasse materiais para que ele se sentisse mais confortável na sua cadeia, nas suas prisões. Paulo ele pediu a cura. Claro, seja errado nós pedirmos, até porque houve momentos que Paulo pediu orações específicas desse tipo. Por exemplo, lá em Romanos 15, 31, ele pediu oração. Ele disse, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então ele pediu oração para que ele fosse livre dos rebeldes. Segundo Tessalonicenses 3, 2, ele também pediu oração para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então veja que ele pediu oração nesse sentido, para que de alguma forma a sua situação mudasse. Mas veja que aqui Paulo, ele não pediu senão outra coisa. Ele não pediu senão outra coisa para que no abrir da sua boca, no anunciar do Evangelho, a mensagem do Evangelho com coragem, com ousadia, com perseverança, com confiança. Ele não pediu senão outra coisa, para que os irmãos orassem, para que Deus cada vez mais lhe desse força, para que ele anunciasse a mensagem do Evangelho. Talvez nós, na situação do apóstolo Paulo, em perseguição, em cadeias, pediremos outra coisa. Talvez nós nunca nos lembrássemos de pedir para que Deus nos desse mais ousadia para anunciar a mensagem do Evangelho. E é isso que nós devemos pedir, para que Deus nos fortaleça, nos dê cada vez mais coragem para anunciar a mensagem do Evangelho. E veja que Paulo ele fala senão outra coisa, senão outro mistério. Isso é muito importante, irmãos, porque Paulo ele define aqui no texto qual é o mistério, porque havia muitas religiões de mistério naquele período. Haviam várias religiões de mistérios naquele período. E Paulo ele define qual é o mistério. Ele diz o mistério. E esse mistério Paulo deixa bem claro que é o Evangelho. Esse mistério é a boa nova de salvação. Esse mistério é a notícia de que Deus salvou o homem pecador por meio da encarnação, por meio do sofrimento, por meio da morte e por meio da ressurreição de Jesus. É esse mistério que o apóstolo Paulo ele se refere. E essa é a única mensagem que o apóstolo Paulo
deseja anunciar, mesmo em cadeias. Mesmo em cadeias. E o texto, então, irmãos, ele termina dizendo no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, como me cumpre fazê-lo. Então veja que Paulo, ele termina aqui dizendo que ele tem um papel importante. E seu papel é o papel de representante de Jesus, mesmo em cadeias, mesmo em perseguição. E a ideia de cadeias é que ele estava amarrado em correntes, ele estava preso em correntes, como qualquer outro criminoso ou como um escravo qualquer. Ele estava amarrado em correntes, mas mesmo assim ele se vê como representante de Jesus. Ele se vê como representante do Senhor. Mesmo em correntes, ele não poderia deixar de cumprir o seu chamado. E Paulo, portanto, pede oração para que com confiança pudesse proclamar o evangelho como era devido fazer, como o apóstolo do Senhor Jesus. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, irmãos, durante todo o seu ministério. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Veja lá, Atos 28, 31 diz: pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Sem impedimento. E eu ouso dizer que há um jogo de palavras, porque Paulo estava preso, mas ele pede ousadia. Ou seja, a ideia de ousadia é para que ele fale com liberdade. Ele estava preso, mas ele não se via preso para falar das boas novas, da mensagem do Senhor. Ele falava com liberdade das coisas do Senhor Jesus. Ele falava com liberdade das coisas de Jesus. Fica à vontade. Exato. Paulo ele fala falar que eu seja ousado para falar. Ele está falando de falar com liberdade, falar sem impedimento. Então veja, ele estava em cadeias, mas ele não se via preso para falar do evangelho. Ele não se via acorrentado para falar do evangelho. E ele entendia que era isso que o cumpria fazê-lo. Ele entendia que esse era o chamado dele, a vocação dele, de levar essa mensagem aos gentios. Meus irmãos, até aqui alguma dúvida? Então, para a nossa conclusão, faremos aqui algumas conclusões a respeito do que nós observamos aqui nesse texto de Efésios, capítulo 6. Primeira aplicação, irmãos, então, é que nós devemos orar e interceder para aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho. Nós temos esse chamado de interceder por aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho, pelos missionários, presbíteros, pastores, diáconos, todos estes que Deus levanta como liderança, nós devemos interceder por esses. Porque nós sabemos que quando um destes cai, toda a igreja é afetada. Quando o líder é afetado, quando a liderança é afetada, ou aqueles que estão em destaque é afetado, toda uma comunidade ou um corpo é afetado. Então nós devemos interceder por estes, nós devemos clamar por estes, fazer orações e súplicas para que Deus os fortaleça, para que Deus os dê força, para que eles tenham coragem, não negociem o Evangelho, não vendam o Evangelho, mas para que eles anunciem o Evangelho de forma verdadeira em todas as circunstâncias. A segunda aplicação é que nós devemos também pedir ao Senhor por oportunidades. Além de pedir para que Deus fortaleça os líderes, aqueles que anunciam o Evangelho, devemos pedir ao Senhor oportunidades para que Deus dê a esses homens e mulheres que, independentemente do ofício, anunciam a mensagem do Evangelho, que eles tenham oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho, que eles tenham momentos oportunos para falar da mensagem do Evangelho. E isso, irmãos, para falar da mensagem do Evangelho não depende de ofício, não depende de cargo. Nós recebemos esse chamado, mas nós sabemos que Deus, como nós podemos ver na palavra do Senhor, Deus levantou
apóstolos, mestres, missionários, têm os ofícios, assim como tinha os profetas no Antigo Testamento, tinha os sacerdotes, tinha os reis. Deus dá alguns ofícios, mas na proclamação da mensagem do Evangelho, para todos nós, para todos nós. Então nós devemos pedir ao Senhor que dê oportunidades para que eles falem da mensagem do Evangelho, seja no governo, seja na escola, seja no mercado, na internet, mas que tenham oportunidades. E não apenas oportunidades, irmãos, mas para que esses homens de Deus tenham a sensibilidade de reconhecer essa oportunidade. Agora, a gente diz, né, os abutres vão se apoiar nisso, vão, mas será que, né, estão orando, pedindo para que Deus fortaleça a família dele, para que ele continue no ministério, não para jogá-lo mais ainda. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Quem chegou a comentar isso foi o pastor Marcos Garanconato. Ele disse que o povo, a igreja, é o único exército que atira no seu próprio soldado ferido. É o único exército que atira no seu próprio soldado ferido. Ao invés de ajudá-lo, há casos e casos, nós sabemos, né? Dependendo do tipo, você não vai passar a mão de jeito nenhum, mas o estender as mãos parece que... E a única coisa que ele não pediu perdão foi por confrontar os falsos mestres, ou aqueles que pregam o falso evangelho. Ele pediu perdão por uma conduta dele, não por aquilo que ele pregava. A respeito da mensagem do evangelho, ele pediu perdão pela conduta dele. Porque uma coisa é nós o ouvirmos pregar, uma coisa é ser pastoreado por ele. Então parece que a questão ali é mais essa questão de gabinete, de conselho, de não conseguir lidar. E que bom que ele chegou a reconhecer esse erro dele. Mas o que as pessoas estão fazendo é pegando esse fato e aí o jogando. Mas não, o problema dele não é nada relacionado assim à mensagem do evangelho, não se arrepende do que ele falou contra os falsos profetas, mas mais de conduta mesmo, talvez de relacionamento com os membros da igreja dele e com o conselho da igreja dele, e que de fato, se ele se arrependeu, que o Senhor o restaure, né? O restaure de novo para o seu pastoreio. E aí por isso é importante nós orarmos. Veja, isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com isso, porque independente da posição, precisa de orações, carece de orações, carece de intercessões. E veja agora todo, né, como a irmã Josi destacou, todo o levante que deu sobre este caso. Quantas pessoas já talvez estão dizendo, aí tá vendo? Para que eu vou ser crente? Para que eu vou ser da igreja? Quantas pessoas não saíram, não abandonaram, não começaram a falar mal? Enfim, isso acontece à torta e à direito. Só que quando é uma pessoa muito conhecida, aí a coisa toma uma outra proporção. Isso acontece a todo momento. Crente que entra, sai, dá mau testemunho, só que não é muito conhecido. E aí quando tem essa proporção, no caso do Paulo Júnior, sim, verdade. Então a terceira lição é que nós devemos orar então por clareza na mensagem do evangelho. Pedir ao Senhor que os nossos líderes, eles tenham cada vez mais clareza na mensagem do evangelho. Não uma mensagem confusa, difícil de entender, né? Mas que nessa oportunidade que lhes são dada de anunciar o evangelho, eles anunciam o evangelho com clareza, sem mistura, sabe? Sem enrolação, sem meios termos, meias verdades, mas a mensagem clara do evangelho, a mensagem pura do evangelho, para que nós anunciemos. E devemos orar também por liberdade na pregação da mensagem do evangelho. Veja, irmãos, hoje se nós falarmos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, corre risco de você ser processado. Pelo simples fato de você falar só isso, em qualquer lugar, só de nós falarmos Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa liberdade
de falar da mensagem do Evangelho. Então, finalizando, busquemos a Deus em oração para que Deus fortaleça a nossa liderança, fortaleça os nossos pastores, os nossos mestres, evangelistas. Oremos a Deus para que Deus nos dê oportunidade para abrir a boca e falar da mensagem do Evangelho, para que Deus nos dê clareza na mensagem do Evangelho e para que Deus nos dê liberdade para falar da mensagem do Evangelho. E que nós assim, irmãos, então, busquemos a Deus uns pelos outros e busquemos a Deus principalmente pela nossa responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Oremos a Deus pela oportunidade e pela responsabilidade que nós temos de compartilhar a mensagem do Evangelho. Seja na nossa casa, principalmente na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na internet, que nós anunciemos essa mensagem de salvação com ousadia, com intrepidez, com firmeza e com coragem. Sem medo, principalmente na nossa casa. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos buscar a Deus em oração. Pai bendito, Pai amado, nós ouvimos a Tua mensagem nesta manhã e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude nessa tarefa que nos foi dada de intercedermos uns pelos outros. Nós devemos, ó Deus, clamar, interceder por aqueles a quem o Senhor chamou como mestre, como pastor, aquele que o Senhor chamou para exercer alguma influência, que, ó Deus, eles tenham firmeza ao anunciar a mensagem do Evangelho, que eles não tenham medo, que eles não se vendam, Senhor, que eles não se corrompam, ó Deus, pelos prazeres e manjares desse mundo, mas, ó Deus, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, mesmo em meio às perseguições, às batalhas, às lutas, angústias, aflições, doenças, ó Deus, que eles se fortaleçam cada dia mais no Senhor, que eles estejam com seus olhos voltados para o autor e consumador da sua fé, ó Deus, e que eles anunciem a mensagem do Evangelho, seja aqui na América Latina, seja no continente africano, seja no continente asiático, ó Deus, seja na Europa, que eles tenham ousadia, ó Deus, em anunciar a Tua mensagem, e que eles anunciem, ó Deus, uma mensagem pura e simples do Evangelho, não uma mensagem distorcida, não uma mensagem, ó Deus, adulterada, mas a pura e simples mensagem do Evangelho, que Jesus veio como homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e ascendeu e está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que hão de herdar a salvação. E que nós, ó Deus, tomemos para nós essa responsabilidade também de anunciar a Tua mensagem, seja onde quer que nós estejamos, ó Deus, em nossa casa, em nosso trabalho, na internet, na rua, na fila do banco, do mercado, ó Deus, que nós tenhamos ousadia ao abrir a nossa boca e anunciar a mensagem do Evangelho. Seja conosco, ó Deus, seja com o Teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.